Olá. Deixa eu ver aqui. Chamar a Ana Maia, ver se ela já está por aqui. Ainda não. Boa noite. Câmbio. Estamos por aqui, esperando o povo entrar. Esperando a Ana Maia chegar e que é a nossa convidada. Boa noite, ó. Ana Maia chegou. Oi, Olá. ao Acho que tá trabalho. virado. Ah, Agora sim. Boa noite. boa noite. Deixa eu aumentar um E pouquinho. aí? Muito. Tá por Muitas. onde? Tá por É? onde? Já tá no Rio ainda? Não, tô em Juiz de Fora. Ah, tá em Juiz de Fora? Ah, que bacana. Então, Nossa, pior que eu tenho umas coisas para trazer da UF. Depois eu falo contigo para trazer para mim, aproveitar esse intercâmbio aí para pegar umas coisas que eu esqueci lá. Mas e lá na aí? UF? Lá na UF, eu esqueci o adaptador de microscópio e agora eu uso muito para fazer vídeo e aí ficou lá. Aí eu tô na dúvida se eu peço pelos correios ou se eu pego com alguém. Aí depois você me passa aí o dia que Tem você que for ver. por. Quem tá vindo é a Luana, né? De repente. É, vou ver isso aí direitinho. Mas então, me conta, pessoal, para quem é daqui da Score, né, não conhece, essa é a Ana Maia. Ela trabalha já tem um tempinho nessa parte de hidrometra, né? Acaba que é uma referência quando a gente procura hidrometra. Hoje eu tava, vou dar uma lida, vou dar uma estudada. Aí eu botava hidrometra, trabalho 2015 para cá, tudo Maia, Maia, tchau. Então, assim, é uma referência e é um assunto que muita gente me pergunta, né? Já me perguntaram aqui no Instagram, já me perguntaram a campo, a questão, né? Ah, o que acontece quando o animal tá assim, tá soltando líquido, tá prenha, não tá prenha, o que que tem que fazer? E aí, no fim das contas, acaba que a hidrometra acaba sendo algo muito frequente, muito simples de tratar, né? Inclusive, um dos trabalhos aí que virou até notícia aí na Embrapa, que foi justamente, acho que foi fruto do seu doutorado, não foi, Ana Maia? Que vem Foi. justamente trazendo um tratamento eficaz. Mas aí a gente vai conversar direitinho. Queria que primeiramente você contasse pra gente, falasse pra gente quem você é, o que você faz, qual é a sua trajetória aí dentro até chegar, né, na hidrometra. Então, fala um pouquinho aí pra gente. Sim, primeiro eu queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre hidrometra, porque foi com o que eu trabalhei, né? Na verdade, desde quando eu fui fazer o meu 10º período na Embrapa, eu comecei a trabalhar com hidrometra, e aí no mestrado a gente não pegou isso, né? Mas no doutorado voltamos com força total, e aí o doutorado foi todo sobre a parte de hidrometra e os distúrbios reprodutivos nas cabras leiteiras. Bom, o que aconteceu nesse 10º período que começaram a aparecer esses estudos sobre a hidrometra? A gente ia fazer algum experimento e fomos em um capril, né? A Joana, eu estava auxiliando no mestrado da Joana, eu era estagiária, né? Nossa, Estava fazendo o 10º período, conheci a Joana nessa época. Para quem não sabe, hoje a Joana é professora da UF, assim, a gente faz parte de um grupo que ela é coordenadora em reprodução animal, e assim, muita coisa de caprino e ovino, né? Então, em 2008, eu conheci a Joana exatamente fazendo o experimento de mestrado dela. E para esse experimento de mestrado, o que a gente precisava? Fazer ultrassom das cabras para saber como é que elas estavam, né? O aspecto reprodutivo e tal, para saber se estava tudo bem. E fazendo o ultrassom dessas cabras, a gente viu que tinha muito animal com hidrometra, né? E, inclusive, com hidrometra, e algumas, como a hidrometra ainda não estava, aquela quantidade de líquido muito grande, a gente conseguia ver a hidrometra e cisto folicular.
Então, assim, o primeiro artigo, o primeiro estudo que a gente fez foi exatamente dessa ocorrência de hidrometra simultaneamente a cisto folicular em cabras leiteiras. E aí começou. E aí a gente começou a perceber que vários capris que a gente ia, tinha muita ocorrência de hidrometra, né? E que acaba sendo um problema bem sério, né? Em cabra leiteira, né? E então, assim, já aí no mestrado a gente pulou essa parte de hidrometra, fomos para sincronização de estro e tal na estação reprodutiva, e no doutorado aí com o Jefferson, com o pessoal da Embrapa, a gente resolveu fazer uma avaliação assim no Sudeste, na região Sudeste, que a gente sabe que elas são estacionais, né? Como é que é a ocorrência de hidrometra na região Sudeste? O que acontece? De repente, o que leva a hidrometra? Então, a gente visitamos 23 capris durante vários anos, acompanhamos o tratamento desses animais para ver como é que era a ocorrência de hidrometra no Sudeste. E, assim, a gente pegou desde capril que não tinha animal com hidrometra, mas normalmente capris com poucos animais, né? Até capril que tinha 50% dos animais com hidrometra. Nossa, mas, assim, em média, metade dos animais estavam com hidrometra. E, assim, por falta, às vezes, de observar mesmo, de acompanhar, fazer um acompanhamento ultrassonográfico. E, assim, para o proprietário foi um susto, né? Saber que metade das cabras ali não iam dar leite, ou estavam em lactação, mas tinham que ser tratadas. Então, assim, é uma coisa bem que necessita de um acompanhamento, né? entendi. E uma coisa que você falou, que me chamou a atenção, Ana, é que você falou da questão da prevalência, vocês estudaram, né, a prevalência em cabras que tinham cisto folicular associado. E aí, pelo que eu li, a hidrometra, ela sempre, e isso é uma pergunta, inclusive, ela sempre está acompanhada de um corpo lúteo? E por que que ela sempre está acompanhada de um corpo lúteo? E aí você puxa pro cisto, porque essa do cisto, para mim, é novidade. Exatamente. O que causa a hidrometra é a persistência do corpo lúteo. O que a gente não sabe é o que causa a persistência do corpo lúteo, que é a grande dúvida. Por que aquele corpo lúteo não é lisado? Né? Já que, às vezes, a cabra teve uma perda fetal, uma perda embrionária, e aquele corpo lúteo não é lisado e não é expulso aquele líquido. Ou então, por que aquela fase lútea não termina nunca? Então, assim, a partir do momento que tem uma persistência do corpo lúteo, a cabra começa a acumular líquido no útero, e aí vai depender, pode ser pouquinho, né? Tanto tem cabras que você não fala que estão com hidrometra, você só vai descobrir pelo ultrassom, e tem cabras que estão com aquele barrigão gigantesco que você acha que está gestante, ou tem algumas que você já até desconfia que é hidrometra mesmo. Mas então, precisa ter o corpo lúteo, vai ter aquele corpo lúteo ali, e com essa persistência do corpo lúteo vai gerar essa condição patológica do útero, que é juntar esse líquido, né? Certo. E como é que consegue ter cisto e corpo lúteo? É porque aquele cisto ficou ali, né? E você vai ter que fazer o tratamento para a hidrometra e para o corpo e para o cisto. Né? Então, você vai usar um HCG, um GNRH, alguma coisa assim, para tirar aquele cisto. E no doutorado, a gente viu a ocorrência de hidrometra e de hidrossalpinge. Por algum motivo, as cabras apresentavam hidrometra, quando esvaziava, a gente via que algumas tinham cisto e algumas tinham hidrossalpinge, que é o líquido na tuba. Inclusive, então, assim, é uma pergunta minha, uma dúvida, né? E eu ia perguntar mais para frente, mas já que a gente tocou no assunto, como a gente diferencia? Inclusive, eu estava olhando algumas imagens minhas mesmo, que eu diagnostiquei como hidrometra, que eu tratei e ficou ok, né? Eu consegui até utilizar esse animal após o tratamento tranquilamente. No entanto, na imagem, quando eu fui olhando, eu encontrei cortes de útero bons e cortes de útero com líquido.
Aí eu fiquei pensando naquela imagem, que inclusive que eu postei aqui no Instagram, e a imagem é sua, que é a imagem de um útero repleto de líquido. Eu sei que existem graus, inclusive até também fiz uma postagem de um trabalho seu que classifica, né, os graus. No entanto, eu fiquei, nossa, será que, pelo fato, será que enche o útero inteiro? Será que enche uma parte e outra pode aparecer assim, no ultrassom, bem no ultrassom, né? Então, assim, pela sua experiência de passar, principalmente de passar ultrassom, você pode ver cortes com líquido e cortes sem líquido? Pode. Tanto que naquele trabalho a gente percebe que no início da hidrometra, o que que ela vai formando? Ela vai formando pocinhas, né, no útero. Então, para quem faz ultrassonografia, fica parecendo um início de gestação. Só que Ai, na gestação, o que que você vê? Você vê a vesícula embrionária e o fetinho lá dentro, né, batendo o coração. Na hidrometra, você não vê. Então, você vê as pocinhas, mas você não vê o feto. Aí você fala assim, eu vou fazer prostaglandina agora para alisar esse corpo lúteo? De jeito nenhum. Porque pode ser um início de gestação e aí você vai estar causando um aborto. Então, assim, aí tem que esperar um tempo, porque aí se você acompanhar, você vai ver que daqui a pouco aquele líquido vai estar maior, e aí você vai saber que é hidrometra. E vai chegar um momento que teria que ter placentomas e não tem. Então, ali é certo que é hidrometra. Agora, muito cuidado, porque às vezes a cabra é muito grande, né? Então, você, é hidrometra. Não, tem que fazer ultrassom com calma. Às vezes ela é muito profunda e mais fundo, né? Com jeito para você ver se realmente não tem placentoma, se não tem, né, feto. E, assim, uma das causas da hidrometra, que é a única causa garantida da hidrometra, né? O que causa a hidrometra? Uma, com certeza, é perda fetal ou perda embrionária. Então, assim, a gente vê que, às vezes, a gente vai fazer um ultrassom e a cabra perdeu, né? Tem aquele... Em vez de estar o feto bonitinho, tá um feto meio disforme e tal, se você acompanhar, pode ser que aquilo não seja expulso, porque por algum motivo não vai haver a lise do corpo lúteo, e aí vai desenvolver uma hidrometra. Então, a gente tem, às vezes, a hidrometra por si só, né, só pela persistência do corpo lúteo, e muitas vezes a hidrometra por perda fetal. ok. Então, quando ocorre perda fetal, pode ter assim uma mumificação ou algo do tipo, ou pode haver a hidrometra. Então, se tiver líquido com presença ali de restos fetais, é hidrometra. Ah, ok. Eu não classifico. Se eu fosse. Seria uma hidrometra. Porque o que teria que acontecer normalmente? A cabra perdeu o filhote. Bom, então, se ela perdeu o filhote, o corpo lúteo não vai ter mais aquela comunicação, o corpo lúteo vai ser lisado e ela vai expulsar aquilo. Mas por algum motivo, ela não expulsa. E aí aquilo vai aumentando. Então, você tem aquele líquido que, muitas vezes, quando é por perda fetal, não tem aquele aspecto anecoico, né? Não é aquele preto mesmo, quando a gente vê no ultrassom, parece uma mucometra, né? Ele é mais... ele tem pontinhos, né? Ele não é aquele líquido. Exatamente. Ele tem aquela celularidade. Então, aí você pode até desconfiar, foi perda fetal? Né? Muitas vezes é alguma perda fetal mais antiga, ou aquele líquido da hidrometra está há tanto tempo ali que ele realmente muda um pouco a viscosidade dele e ele vira uma mucometra. Ah, entendi. Então, a diferença da mucometra para hidrometra era outra dúvida. Então, a mucometra é como se fosse uma hidrometra mais avançada devido a essa presença. O líquido é mais viscoso. Ah, tá. Mas Tem mais piscina, então... Mas, assim, o problema também é o mesmo, né? Vai ficar... E assim, o que acontece? Quando a gente caracterizou os diferentes graus de hidrometra, é porque, assim, se você conseguir tratar uma hidrometra grau 2, que ela já está no início, você já percebe que não é gestação, você já pode tratar a chance daquele útero voltar ao normal, daquele útero responder melhor, é muito grande.
Se você tem um útero que já está com muito líquido, né? A gente pegou cabra, naquela foto que você botou no Instagram, aquele útero tinha 6 litros de líquido, né? 6 litros. Eu peguei uma das cabras que a gente fez o acompanhamento, ela perdeu 30 quilos, ou seja, seriam 30 litros, porque não houve mudança na nutrição dela. Então, ela continuou no período comendo a mesma coisa, então ela perdeu 30 quilos. Então, esqueci por que eu estou falando isso. Não, você estava falando da bucometra, né? E falou da hidrometra, falou dessa Assim, perda de peso. quanto mais líquido você tem, menor a chance daquela cabra voltar ao normal, né? Porque aquele útero está distendeu muito. Então, sim, ela pode ser tratada, ela vai voltar, vai ciclar e pode ou não ficar gestante de novo. Né? O que a gente espera sempre é que ela fique gestante de novo. Só que a ocorrência de reincidência de hidrometra é muito grande. Né? Tem alguns animais que depois que tem a primeira vez, e assim, a hidrometra também está muito ligada à idade, então, quando elas vão ficando mais velhas, começa a aumentar a ocorrência de hidrometra. Então, assim, se você não tratar, a chance dela... Oi? Quando você pega hidrometra, geralmente, pelo menos acho que eu acompanhei, é a velhinha do rebanho. Exatamente. O problema é que muitas vezes é aquela velhinha que dá 8 litros de leite. E aí você faz o quê? Você fala para o proprietário, não, vamos descartar. Não, ele não vai querer descartar. Ele vai querer ficar com aquela velhinha. Então, vamos tratar. E assim, o que a gente viu? Como é que é o tratamento da hidrometra, né? Já que tem um corpo lúteo persistente, a gente precisa... Vou te interromper para a gente deixar mais para o final o tratamento, tá? A gente já fala do tratamento. Eu vou te fazer, tem gente perguntando aqui. Gente, pode fazer pergunta, que aí eu vou lendo, assim que pausar um assunto, eu vou lendo as perguntas. A Magna, não sei se você deu uma olhada no Instagram, é com ela que eu divido a score, né? Ela estava em prova, por isso que acabou não entrando aqui agora, né? Mas ela, não sei se ela está lá em prova ou saiu da prova, ela é professora na Univiçosa, e aí ela trabalha com sanidade. Aí, por mais que ela atende muita questão reprodutiva, né? Quando envolve sanidade, mas a especialidade dela mesma é sanidade. Ela fez uma pergunta. Então, qual seria o período ideal para refazer o ultrassom caso se encontre uma suspeita de hidrometra inicial? Olha, se você fez o ultrassom, normalmente a gente faz ultrassom o quê? Os animais foram cobertos ou a gente está querendo preparar aqueles animais para uma cobertura, né? Para uma estação de monta, então a gente faz o ultrassom. Viu que tem líquido, digamos, 30 dias depois do acasalamento, viu que tem líquido, dá mais uns 10 dias. Eu acho que de 40 dias após acasalamento para frente é o ideal. Claro que quanto mais precoce, também não dá para ser muito tarde, porque já vai estar uma baita hidrometra. Então, assim, uns 40 dias depois do acasalamento, você já consegue ver se tem o feto ali, e você já consegue dizer se é hidrometra. Eu passei por uma situação, nossa, eu fiquei sem dormir. Porque eu peguei uma cabra aqui, era uma cabra velha, e peguei na contraestação. Eu estava avaliando elas para iniciar experimento. Aí eu chego numa cabra, isso o tratador me fala, o bode fugiu semana passada. E entrou na contraestação. Então, assim, a maioria não estava dando cio, mas tem 2 ou 3 ciclando, sempre tem, né? Aí passa o ultrassom na cabra, a cabra cheia de líquido. Quando é que esse bode fugiu? Semana passada. Não, então não tem condições. Aí eu acho, procura feto, não encontrei. Tem chance desse bode ter coberto essa cabra um mês atrás? Não, ele só fugiu semana passada. Mas tu tem certeza que ele só fugiu semana passada? Só fugiu e eu fiquei com aquele peso. Trato ou não trato? E assim, se eu tratasse naquele momento, eu conseguia aproveitar ela, o ciclo dela pro experimento. Se eu não tratasse, eu ia perder ela. Mas nem era tanto esse problema, era mais a questão de fazer o correto, né?
Aí eu fiquei, aí eu procurei, eu falei, não tem nada nesse útero, não tem como ele ter coberto, eu vou tratar. E apliquei prostaglandina. Nossa, mas eu fiquei 2 dias sem dormir. E a cabra já deu cio? Deu. E ela botou alguma coisa pra fora? Não, botou. Aí depois eu fui lá e vi que ela tava botando um pouco de líquido e tudo, mas só, não botou nada, não botou, não tem nem, não tem nada. Nossa, aí eu pude dormir em paz. Eu fiquei bem preocupada. O ideal, na verdade, era eu ter aguardado, então, né? Porque eu não tinha histórico. Era tipo assim, o histórico, ela não foi coberta, mas se ele fugiu semana passada, vai que ele fugiu mês passado. Entendeu? É isso, é. Porque Então, se estava na contraestação, se estava na contraestação, a chance dela ter sido coberta é pequena. Mas, realmente, vai que ele fugiu há um mês atrás também, porque, né, os bodes às vezes ficam muito próximos e muitas vezes foge mesmo, né? Muitas vezes, quando o proprietário fala assim, essa aqui não foi coberta, tenho certeza. Você vai lá, está gestante. Então, tem que tomar muito cuidado, realmente. Aí é isso, é procurar o máximo possível e não viu o placentoma, não viu o feto, aí a chance de ser hidrométrio é muito grande. Uma cabra mais velha, então... E assim, uma coisa muito importante, o histórico reprodutivo do animal. Né? Uma coisa que a gente, como veterinário, como zootecnista, né? Alguém que acompanha os animais, é muito importante frisar para os proprietários que eles façam esse histórico reprodutivo, que eles mantenham o histórico atualizado. Porque, assim, numa dúvida dessa, você ia ver assim, a cabra está com 6 anos, mas ela já teve hidrometra. Aí você fala assim, não. Então, provavelmente, a chance de ser hidrometra de novo é muito grande. Então, assim, se você tiver um histórico reprodutivo, você consegue, numa dessas, tirar a dúvida facilmente. Se você não tem, aí já fica aquela coisa, o bode fugiu, essa cabra já teve hidrometra, não sei, realmente fica complicado, né? E a gente pode causar um aborto e, né, é péssimo isso. Ótimo, pode deixar. Aí aqui, olha, a Noa perguntou, após o tratamento, quanto tempo mais ou menos consigo voltar lá para a reprodução? Bom, aí depende. Se você... Digamos que é uma cabra que assim, você diagnosticou em um grau leve, grau 1, grau 2, você inicia o tratamento, que foi o meu caso aqui. Eu fiz o tratamento e eu quis usá-la para o experimento. Ela entrou ali com asterístico de hidrometra. E aí eu nem lembro se eu realmente usei o dado dela, mas ela entrou no tratamento normal. E aí eu coloquei, eu não lembro se eu realmente usei. Mas eu poderia usá-la ou devo aguardar um tempo até inseminar, botar para cobrir? O que a gente fala, né? Nesse tratamento que a gente falou, né? Você não quer que fale, mas vamos falar, de botar... gente, está aparecendo alguma coisa aqui para vocês? Não. De fazer 3 doses de prostaglandina, né? Quando você faz a primeira dose, muitas vezes, se está na estação reprodutiva, a cabra já vai dar cio. Então, não cubra essa cabra. Não aproveite que ela apresentou cio, que ela está em estro, não cubra. Você faz até esvaziar realmente o útero e aí você vai cobrir. Então, a gente pede para fazer essas 3 doses e aí sim a cabra ser colocada para acasalamento. Então, no seu caso, provavelmente, como você fez na contraestação, né? Então, você fez lá para outubro, novembro, então, já na estação, você poderia colocar ela tranquilamente para acasalar, né? Se por acaso você fez isso na estação e não conseguiu pegar essa estação reprodutiva, aí você também pode induzir o estro com hormônio, alguma coisa assim, ou mesmo com luz. Né? Mas assim, nunca botar ela para ser acasalada após a primeira prostaglandina. Porque a chance de ter líquido ali naquele útero, o que vai acontecer? Vai ficar gestante? Vai, mas aí vai perder.
porque aquele útero não está preparado, ele estava muito grande, ele estava muito flácido, né? Ele não vai ter aquela comunicação com o feto, com o embrião direito e vai acabar perdendo. E aí vai, muitas vezes, causar outra hidrometra. Ah, entendi. Então, já que a gente começou a falar, fala pra gente do tratamento. Outro dia, eu recebi, né? Eu achei muito bacana que eu recebi no grupo, não só no grupo, eu vi pelo Instagram, eu vi em vários lugares que eu sigo, falando do tratamento que a Embrapa desenvolveu, né? Super eficaz, né, para o tratamento da hidrometra. E aí, o Jefferson até comentou que foi fruto do seu doutorado, né? Então, fala mais sobre ele, qual é o tratamento, porque quando eu li alguns trabalhos mais antigos, eu vi o resumo de tratamento. Tinha tratamento com prostaglandina, tinha tratamento com GNRH, tinha tratamento com ocitocina. E aí, eu queria que você explicasse esse tratamento e qual a vantagem dele sobre os outros tratamentos. Então, o tratamento, como você falou, é simples, né? A gente precisa lisar o corpo lúteo. Então, assim, lá nos primeiros, como é que eles começaram a ver a ocorrência de hidrometra? Quando começaram a fazer ultrassom, né? Quando começaram a fazer ultrassom de cabra, até ovelha também tem hidrometra, muito menos do que cabra, né? Mas, assim, começaram a fazer acompanhamento de cabras leiteiras, que são as que têm maior ocorrência, e começaram a ver que tinha muito animal com hidrometra. E aí, o que eles pensaram? Bom, vamos lisar o corpo lúteo, e aí acabou a hidrometra, ótimo. Então, faz uma aplicação de prostaglandina. Deu certo? Deu. Só que várias cabras continuavam com líquido no útero após essa primeira aplicação. Então, alguns trabalhos eles começaram a fazer com uma aplicação de prostaglandina, algumas aplicações de ocitocina, porque aí contraía e expulsava o líquido, né, do útero. E aí, quando a gente fez esse estudo que eu falei com a Joana, a gente fez 2 aplicações de prostaglandina. E a gente percebeu que algumas cabras, mesmo após as 2 aplicações de prostaglandina, ainda tinham líquido no útero. Então, assim, se a gente conseguisse acompanhar com uma avaliação ultrassonográfica todos os animais, tudo bem, até daria para fazer 2 doses e ter que acompanhar, mas só que não, né? A gente não consegue acompanhar, nem todo mundo faz avaliação ultrassonográfica. Então, a gente achou que o ideal seria fazer 3 doses de prostaglandina, para não ter dúvida de ficar um pouco de líquido. Então, com as 3 doses, a gente conseguiu aumentar a taxa de gestação, né, no final do tratamento. E com foi quem bem interessante doses? Na época, a gente fez com 10 dias de intervalo. Então, era a primeira dose, 10 dias depois a segunda, 10 dias depois a terceira, né? Inclusive, eu fiz GNRH também no meu estudo para ver se por acaso tivesse cisto, poderia melhorar a situação. Não alterou em nada o GNRH. Então, a gente manteve só as 3 doses, né? Hoje em dia, a gente mantém as 3 doses de prostaglandina. Só que, assim, hoje em dia eu já acho que poderia diminuir, fazer em vez de 10 em 10 dias, fazer de 7 em 7 dias, eu acho que já seria uma boa. E eu fiz 7,5, né, que é similar ao protocolo que a gente usa para sincronizar, eu acabei utilizando 7,5, porque a gente sabe que já é um período onde a gente vai pegar, na maioria dos animais, esse espaço. Se você não tiver pressa também, né, você pode garantir maior, para não ter nenhum animal que saia nessa janela, né? Exatamente. Mas assim, hoje em dia eu acho. E é um tratamento barato, porque a prostaglandina é barata. Quer dizer, qual é o problema da hidrometra, então? Por que as pessoas não tratam? Porque elas não sabem que tem. Porque se não fizer ultrassom, ou se a cabra não expulsar o líquido espontaneamente, a pessoa não sabe. Muitas vezes a pessoa vai acontecer o quê? A cabra só vai expulsar o líquido antes da estação de acasalamento. Às vezes acontece isso. Já teve cabra que eu acompanhei, que eu vi ela com hidrometra, e quando começou a estação ia começar logo depois a estação de acasalamento, e ela, né, pelo processo lá hormonal, ela mesma expulsou o líquido.
Só que às vezes isso não acontece. Então a pessoa só vai descobrir depois que todas as cabras daquele caprio foram acasaladas. Aí 5 meses depois, muitas vão ter os filhotinhos, vão parir, vão começar a dar leite. E algumas vão ficar ali com aquele barrigão. E o proprietário vai falar assim, o que, que aconteceu com essa cabra? O que, que aconteceu que ela está com hidrometro? E aí ele vai perder o leite, vai perder a cria, e aquela cabra provavelmente vai ter que ser tratada até ela voltar ao normal. Então, assim, é uma condição que seria simples de ser tratada se ela fosse acompanhada de forma constante. Eu acho que seria o ideal, assim, sempre antes da estação de acasalamento, ou antes que os animais... Se você vai preparar os animais para contrastação, alguma coisa, fazer uma avaliação ultrassonográfica do rebanho para saber o que está acontecendo. Algumas pessoas fizeram alguns comentários aqui. Por exemplo, o Caprio Amigos das Cabras falou: sim, faço todos os históricos de todos os meus animais. E o Tiago falou: a escrituração zootécnica ajuda demais para saber as intercorrências. Então, assim, já é um avanço, né? Que é algo que a gente vê desde que a gente entra na graduação, a gente termina, se a gente for para campo, se a gente for fazer uma visita, se a gente for coletar dados para experimento, a gente fala, nossa, é algo tão simples e tão eficiente, né? Que são essas escriturações zootécnicas. E a avaliação reprodutiva dos animais, né? Essa avaliação ultrassonográfica também vem com algo que a gente fala, gente, numa manhã você avalia praticamente 100 animais, dependendo do manejo, talvez mais ou menos, obviamente vai depender ali, mas você avalia muitos animais numa manhã e às vezes o proprietário não quer investir nisso, que seria metade da diária de um veterinário, e ele poderia evitar problemas assim, como você falou, existe rebanho com 50% de incidência de hidrometro. Eu imagino o proprietário recebendo essa notícia. Eu queria estar lá só para ver a cara desse proprietário para dizer que ele já estava com 50% de incidência de hidrometro. Nossa. Foi triste. E era um rebanho pequeno. Eu acho que por isso que estava com 50% também. Era um rebanho pequeno, mas extremamente especializado, de cabras top. Ele teve um susto. E assim, Você acredita que também influencia? Tipo assim, como você falou, cabras top. Então, cabras que têm uma alta produção. Você já leu alguma coisa? Ou você associa que elas possam ter uma incidência maior de hidrometro? Dizem que sim. Dizem que as cabras, às vezes por causa da alimentação, ou então o metabolismo mesmo, né? A hidrometra, na verdade, ela eu acho que tem várias causas, né? E eu acredito que uma delas seja cabras de maior produção. Eu acredito que tem. A gente nunca fez, é achismo, né? Mas assim, eu acredito que tenha alguma influência, assim. E eu acho que assim, o que acontece muitas vezes, né, nos capris, é que é um rebanho, né? Então não dá para individualizar as observações, mas não tem como, né? Tem que ser uma coisa individual, tem que fazer esse acompanhamento individual, porque senão as cabras vão ficando doentes e você vai perdendo dinheiro, né? Realmente. O Caprio Amigos das Cabras perguntaram: as cabras novas apresentam também a hidrometra? Olha, apresentam. No Lípara, você encontrou no Lípara? Olha, eu já encontrei em Nulípara, já encontrei algumas vezes em Nulípara, né? E uma vez eu encontrei numa cabra que ela era muito nova, mas muito nova. Era tipo, ela ficou, era uma cabra tipo de 6 meses, alguma coisa assim. Ela ficou junto com os bodinhos o proprietário não separou e acabou que ela foi coberta, ela deu um cio, ela foi coberta, e quando eu peguei, ela estava com hidrometra.
Então, assim, ela era muito, foi a cabra mais nova, não sei se 6 meses, mas 8 meses ela tinha. Ela ficou com o bodinho ali, com os bodinhos, porque o proprietário achou que não ia acontecer nada, não iam cruzar e tal, e aconteceu isso. Então, assim, foi a mais nova que eu peguei, que eu fiquei assustada. E tem alguns nulíparos também, porque na verdade a nulípara ela foi coberta, mas ela não pariu ainda, né? Então, muitas vezes ela não pariu exatamente porque ela perdeu o filhote, né? E aí Ó, ela desenvolve o hidrometro. ó, tem uma pergunta aqui do João, que ele pergunta se tem tratamento para piometra. Aí eu queria justamente aproveitar a pergunta dele, e já que você investigou muitos animais com hidrometra, tipo assim, qual a incidência de você ver realmente uma infecção uterina? Eu nunca peguei cabra com infecção uterina. Infecção como a gente vê Nunca. na vaca, né? Aquela infecção que é preciso fazer, intervir, fazer todo um tratamento. Seja. Você pegou aquele, como ele está perguntando aqui, uma piometra? Nem sei Nunca se vi. esse nome é correto para cabra. É piometra mesmo. Nunca Piometra. vi cabra com piometra. Mas assim, eu sei que tem porque eu tenho um amigo que tem um vídeo de uma piometra em cabra. Então, assim, ele pegou, mas eu nunca, nesse tempo todo acompanhando o Capril, acompanhando as cabras, fazendo ultrassom, eu nunca vi uma piometra. E assim, a diferença é que ali teve uma infecção bacteriana, né? Teve uma bactéria que entrou e aí a piometra é mais séria, né? Então é bom Mas ressaltar, né, porque a gente não falou, que a hidrometra, inclusive meu primeiro contato com a hidrometra foi naquele seminário, né, que a gente se conheceu, e aí alguém apresentou um artigo seu, e aí você falou bastante, e aí eu fiquei, nossa, mas e esse líquido, ele tem micro-organismos, ele é o mesmo líquido da gestação? Porque quando a gente pensa em gestação, tem o líquido amniótico, tem o líquido alantoidiano, e esse líquido é o mesmo? É possível ter esses anexos fetais na hidrometra? Não é o mesmo líquido, então, né? não é o mesmo líquido. Tem um artigo que fala isso. Não tem, não é um líquido asséptico, né? Não tem nada ali. Tanto que realmente ele é um líquido limpinho, né? Digamos assim, quando você pega um útero com hidrometro e tira o líquido, ele é cristalino. Né? A não ser que tenha tido uma morte fetal, que aí você já vai ver, né? Vai ser completamente diferente o líquido. Uhum. Mas então, não tem, não é causado por uma infecção, nada disso. É Ah, alguma coisa, né, da cabra, né, principalmente, né, porque é a cabra que mais aparece a hidrometra. certo. A Poliana perguntou: há influência genética na ocorrência da doença? Olha, existe artigo que fala que sim. Normalmente, cabras que tiveram hidrometra, os filhos têm hidrometra, as filhas têm hidrometra, quer dizer. Mas assim, também, quando a gente começou a fazer o nosso estudo, né, meu estudo de doutorado, eu saí procurando, uma coisa que a gente fazia era a ficha de cada animal com hidrometra para saber quem era pai, quem era mãe, quem era avô, quem era avó. Peguei várias coisas para a gente ver se achava. Será que é culpa de um bode? Será que é culpa disso? Não encontramos nada. Uma coisa que a gente encontrou, sim, muitas vezes a mãe tem hidrometra, a filha tem hidrometra. Então, assim, Entendi. pode ter alguma coisa genética, mas assim, aí precisa de mais estudo. E quando a gente também vê trabalhos que relacionam a raças, né? Tanto Sim, espécies, quando você compara cabra e ovelha, a cabra é mais incidente, e a raça. Não é à toa que a gente está aqui no foco das raças leiteiras. Talvez exatamente. pela questão de você ter um controle reprodutivo melhor e a gente ter uma incidência maior. Você acha que pode ser isso ou você acha que realmente raças de leite acabam tendo uma incidência maior? Ou é Olha, achar pode que ser. Pode ser também porque assim, a gente tem aqui muito animal sane. E pode ser porque esses animais vieram todos do mesmo lugar, né? Quer dizer, hoje em dia, principalmente porque eles pararam com importação, para importação de sêmen e tal, abre de vez em quando, né? Aquela coisa assim, não tem muito animal de fora. Então, pode ser que a genética esteja aí atrapalhando e os animais estão apresentando mais hidrometro. realmente. Ó, a Kelly, Relacionado relacionado à raça.
Ah, tá ótimo. Ó, a Kelly perguntou, bem parecido, é possível a matriz repassar esse problema para a prole? Não é que ela repasse, né? Como se fosse algo contagioso, mas se provavelmente tem uma incidência, uma relação genética e a chance da filha ter problemas acaba sendo maior, né? Ó, tem É, aqui também. um dos estudos que a gente fez, um dos últimos que eu fiz, a gente sincronizou, induziu o cio e superovulou cabras com hidrometro e sem hidrometro, né, para ver se por acaso a gente conseguiria aproveitar os embriões, fazer transferência de embrião de cabra com hidrometro. A gente viu uma diferença nos embriões. As cabras com hidrometro, os embriões eram bem mais atrasados, muitas tinham embrião atrasado em relação às cabras normais, sem problema. E o que a gente, uma das dúvidas era, será que a gente vale a pena, será que vale a pena a gente superovular essas cabras e fazer vários embriõezinhos, se a gente não sabe se isso é genético ou não? Então, assim, não vale a É, pena, né? Acho que enquanto a gente não souber, não bater o martelo, não, realmente não é genético, não dá para ficar ampliando isso, né? aham. Talvez, né, de repente fazer de uma cabra muito boa para manter aquela genética, talvez valha a pena, mas seria um caso único, né? Ô, Ana, você que já leu bastante do assunto, é uma dúvida que é uma dúvida minha, né? O uso de progestágeno, de fato, porque isso eu sei que tem trabalhos que associam o uso de indução, né? A indução do estro, a sincronização usando progestágeno a hidrometra, mas eu não sei se isso já caiu por terra ou se realmente é associado o uso de progestágenos à incidência da hidrometra. Vários trabalhos falam isso, né? A gente, inclusive, viu que realmente a utilização de hormônio, principalmente se ela for feita de qualquer jeito, aí a chance de dar errado é muito grande, né? Então, é, no estudo que a gente fez, a gente não conseguiu pegar protocolos iguais para falar assim, não, realmente é culpa desse protocolo, né? Mas assim, vários estudos reportam que a utilização de hormônio, a utilização de progesterona vai causar hidrometra. Agora, uma coisa que a gente fica pensando também, será que não além da utilização do hormônio, será que não é utilizar a cabra na contraestação? Nossa, Isso tava também com é uma dúvida. a pergunta que eu ia fazer, porque a gente, assim, nem todo mundo faz isso, porque eu já vi muita gente usar progestágeno na estação. Mas a gente evita, né, hoje, o uso de progestágeno na estação e na contraestação a gente acaba usando. Então, uma coisa associada à outra. E na contraestação a gente nem precisa dizer, né, que não é natural. Por mais que a gente tenha meios de induzir, meios eficazes de induzir, não é natural. Então, a chance de você ter distúrbios no animal, distúrbios reprodutivos, distúrbios aí na fisiologia do animal são grandes. Então, acaba que é algo que também está associado, né? A incidência de hidrometra é maior na gestação não reprodutiva? Você sabe me dizer, É, esses? eu acho que sim. O que acontece também é que quando você cobre a cabra na estação, na contraestação, ela vai ter o filhote na estação. Dali a um tempo, enquanto todas as outras do capril estão sendo cobertas. Então, ela está vendo aquela movimentação, está sentindo hormônios para lá e para cá, tem macho passando e tal. Só que ela, ao invés de ser coberta, ela vai continuar, porque ela está em lactação, ela vai continuar, ela vai ciclar, e muitas vezes esse corpo lúteo vai ficar, o que vai causar a hidrometra. Então, assim, pode estar ligado, né, ao fato de ter vários animais ali que estão ciclando e ela acaba participando disso também, só que ela não vai ser coberta. Acho que um dos grandes problemas é a cabra não ser coberta e aquele corpo lúteo permanecer ali. Entendi. E outra coisa, Ana, você já leu alguma coisa? Que isso foi uma dúvida que veio agora na cabeça.
sobre a relação, tipo assim, talvez da prolactina, dessa produção, justamente pela incidência maior em crava de leite, porque, sei lá, de repente a prolactina pela produção, aí dá um feedback negativo e impede essa luteólise, assim. Você acha que pode ter alguma... Logo no início, quando começaram a estudar sobre hidrometro, eles fizeram estudos, trabalhos com prolactina para ver se a prolactina tinha influência, mas chegaram à conclusão de que não tinha. Então, não sei se valeria a pena retomar esses estudos hoje em dia, para ver, né, de uma forma mais aprofundada. Porque acaba que, assim, muitas vezes na hidrometra o animal aumenta o úbere. Então, por isso também, muitas vezes o produtor acha que está gestante, porque ocorre um aumento do úbere. Então, então vai começar a dar leite. Então, começaram a achar que podia ter a ver com a prolactina, mas chegaram à conclusão que não estava ligada à prolactina, não. Ah, certo. Ó, a gente tem um comentário aqui do João, é meio que uma pergunta, um comentário. Então, para quem faz protocolo de luz, o ideal é ter um galpão separado do galpão das cabras do leite? É difícil, né? Até porque Normalmente mesmo que seja separado, muitas vezes é próximo e você já tem esse contato, né? Exatamente, porque assim, elas vão sentir, teria que ser muito separado, né? Aquela coisa de. Porque elas vão sentir o cheiro do bode. Eu acho que o ideal, realmente, não adianta a gente tentar dificultar as coisas. Vai ter um galpão para as cabras que estão com luz, ou um galpão para as cabras. Gente, fazer ultrassom, né? Uhum. É tão simples que assim. Não adianta, porque aí você vai ter. Imagina, se você tem 2 galpões separados, você tem o dobro de trabalho, né? Porque aí o funcionário vai ter que ir num galpão e no outro, vai ter comida separada. Às vezes, eu já vi capril que o fato do bode ficar mais distante, que seria o ideal, né? Todo mundo fala, o ideal é o bode ficar distante, blá, blá, né? Às vezes o bode não come, porque esquecem que o bode existe. Imagina você ter 2 galpões muito separados, você vai esquecer daquelas cabras, né? Então, assim, o simples é fazer a ultrassonografia, né? O simples é fazer uma avaliação daqueles animais antes de entrar na estação de acasalamento ou de induzir o êxito dessas cabras. Você faz uma avaliação, tá com hidrometra, trata, né? Tratou direitinho, acompanha, né? Na outra estação você vai estar acompanhando. Eu acho que o fundamental é ter um acompanhamento desses animais. Antes de colocar o bode, antes de qualquer coisa. O João está fazendo um comentário que, na verdade, na semana anterior, eu estava falando, na verdade, 2 semanas atrás, eu falei de protocolo de luz. E aí ele está perguntando que ele nunca fez protocolo de luz, se todas entram no protocolo juntas, e está comentando que nunca fez, que geralmente ele fez hormonal, né? Aí só respondendo aqui para ele, você tem experiência, Ana, com protocolo de luz? Nossa, dá muito certo. Nossa, dá muito certo. Eu fiquei encantada a primeira vez que eu trabalhei, eu levanto a bandeira, protocolo de luz, porque eu adoro. Então, João, respondendo a sua pergunta, você pode deixar todo mundo junto, não é um problema, mesmo tipo, vai ter animal que vai estar parindo e você não vai usar na próxima estação, não tem problema você deixar no protocolo de luz, porque não é nenhum protocolo estressante, que vai mexer com ela de forma negativa, né? Então não é um problema você usar, e assim, é uma super solução para você evitar progestagem. Exatamente. E é um protocolo que, se você fosse utilizar o primeiro cio dos animais, provavelmente você teria muitos problemas. Você vai ter problema de cisto, você vai ter problema provavelmente de corpos lúteos, de hidrometra. Só que se você associar esse protocolo de luz com o protocolo de prostaglandina, que é inclusive o protocolo que se trata
a hidrometra, aí a chance de sucesso é muito boa, porque você consegue induzir o estro nesses animais, você não usa o primeiro estro, e você ainda é um animal que talvez entrasse em hidrometra, você já está tratando ali com um protocolo, né, de 2 ou 3 prostaglandinas, aí vai depender do protocolo que você vai E usar. já sincroniza todo mundo, né? O que facilita Isso. muito. Todo E é mundo não. o Dependendo do capril, o melhor é nem sincronizar todo mundo, né? Fazer assim, tem que todo mundo fazer. que é naquele momento, né? Eu já vi um Exatamente. problema do frio que se animou, protocolou todo mundo e chegou em meses depois, cadê o leite? Tem que separar, né, para ter leite o ano inteiro e tudo mais. Exatamente. Então, é importante, mas esse protocolo em cabra é bom que em cabra a gente tem essa super vantagem, né? O protocolo com PGF, ele tem ali uma sincronização muito boa. Muito Eu boa. gosto muito do protocolo do PGF. Nossa, a gente fez. Ano passado eu fiz trabalho com 7,5 e trabalho com 10,5. Trabalho com 10,5, assim, quase uma ETF. Eu achei isso sensacional. Assim, a gente fez acompanhamento e tal. Então, assim, a gente tem essa super vantagem, né? De não necessitar de progestágeno nem na estação e você ter métodos para não necessitar da contraestação. Na contraestação. E assim, então chegou no final, algumas cabras não responderam, aí sim, vamos partir Uhum. para o progestágeno, né? Assim, em último caso, né? Porque de repente necessita daquele leite, mas podendo não usar, é o melhor. Até É. porque já Nossa, tem lugares que é proibido, né? Tem países que é proibido, então pode ser que uma hora chegue aqui também. exatamente. E detalhe, ano passado a gente fez um trabalho, ainda não foi publicado, não. Vai ser agora no SBTE, né, o resumo, e logo vai publicar o artigo, mas a gente já fez um protocolo de Resync com o POGF, 92% de cio na contraestação, com um protocolo de luz. 92% de 50 animais, o quê? 4 não deram cio, que é, até se você for pensar, é quase que um serviço na estação, que não deu, e provavelmente podia ser, não sei exatamente, mas podia ser um cio silencioso, que talvez ainda fosse pegar, ou que pegou, no momento de uma inseminação você olha muco e insemina. Então, assim, É, é um resultado muito bom. Eu levanto a bandeira do protocolo de luz, eu adoro o protocolo de também, luz. Eu já até falei dele também. aqui, porque quando eu conheci, eu achava que o protocolo de luz para pequeno ruminante era botar lona. Era isso que eu achava. Era evitar mudar o fotoperíodo desse jeito. Foi assim que eu aprendi. Porque a gente aprende, para você alterar o fotoperíodo da égua, você coloca a luz. E para você alterar dos pequenos ruminantes, você coloca o escuro. Então eu imaginava assim, o serviço que era botar esses animais com lona e não deixar nada entrar e ter que tirar e abrir, enfim. E no fim das contas não é, né? É um É. protocolo muito simples. E tem uma pergunta aqui do João também. Tem uma época para fazer o protocolo de luz? Como funciona? A gente está até mudando aqui um pouquinho. Olha, são 8 minutos. Eu vou falar rapidinho do protocolo. E aí a gente volta para você, Ana, ver se você quer falar mais alguma coisa, quer fazer uma conclusão, né? Porque senão a gente acaba cortando você e aí você tem que se despedir. Eu tenho até que mudar, não sei como muda isso, só dá 1 hora de live. Mas enfim, o João perguntou do protocolo. O protocolo, João, ele geralmente é preconizado para iniciar no final do inverno. Aqui pra gente, ali para julho, né? Final de julho, aí você fica 60 dias, que seria agosto, setembro, né? Se você iniciar final de julho. Se for início de julho, julho e agosto, 60 dias. No entanto, já vi proprietário que antecipou 2 meses esse processo, praticamente. Tipo assim, os animais mal estavam saindo da estação e já estavam iniciando o protocolo de luz. E deu certo. Porque você fica 60 dias em luz, passa 60 dias, mais 60 dias, né? E começa a rufiar. E aí os animais vão começar a dar cio com esse É. rufiamento. Que nem precisa ser até eu estava lendo nos trabalhos, a gente também aprende o efeito macho, esse efeito macho de isolar o macho lá não sei quantos quilômetros, não pode sentir cheiro, não pode. E hoje os trabalhos já vêm mostrando que não precisa ser tanto tempo, que você tem algumas coisas, se a cabra nunca teve contato direto com ele, já faz diferença. Se não tem parentesco, já faz diferença. Se ele foi fotoestimulado, já faz diferença. Então você não precisa ter todo esse manejo, que às vezes assim, esquece o bode lá atrás da, você dá uma justamente porque
achava que o efeito mais precisava disso, né? Então, assim, é um protocolo simples, a gente tem publicação aqui, você pode olhar depois com calma e pode mandar mensagem aí no comentar na publicação, mandar na mensagem, se tiver qualquer dúvida, que aí eu vou tirando, né? Faço até alguns videozinhos e tiro as dúvidas aí com Isso. relação ao protocolo de luz. Então, a gente tem mais 5 minutinhos, e aí eu queria que você deixasse, falasse alguma coisa da hidrométria em si, a importância, deixasse, principalmente a gente tem bastante produtor aqui, a importância em você chamar um Acompanhar. veterinário para passar uma manhã na propriedade e, assim, a gente está focando só em hidrometro, a gente nem está falando de outros distúrbios reprodutivos, né? Só Outros tá estudos, hidrometro. né? Então, agora é a sua hora de levantar a bandeira do protocolo de luz, você vai levantar a bandeira da diagnóstico de hidrometro. Acompanhamento. Eu acho que assim, o que eu falei, a hidrometra, ela é um problema sério, né? Porque para o produtor, ela vai fazer com que o produtor perca dinheiro, né? Diminua a lucratividade do produtor, isso é muito sério, né? Com o preço, então, que as coisas estão, com o preço que a ração tá, não dá para você achar que o animal está gestante, achar que ele vai dar leite, achar que ele vai dar cria. Então, assim, o que eu acho é uma doença muito importante, é uma doença que, quando a gente viu, acomete, assim, em média, 10% do rebanho. Gente, é muita coisa, são muitos animais que a gente acha que estão gestantes e não estão. E é só fazer o acompanhamento ultrassonográfico. Então, antes de começar a estação de acasalamento, antes de colocar esses animais para serem cobertos, chamar um veterinário, faz o acompanhamento, vê tudo direitinho, porque não é só hidrometria, né? Como você falou, tem outros distúrbios reprodutivos que às vezes o ideal é até descartar o animal. Então, assim, e não dá para fazer prostaglandina da cabeça, porque eu conheço proprietário que fez prostaglandina e falou assim: ah, eu fiz porque eu achei que 2 cabras estavam com hidrometria. Uma estava, a outra estava gestante. E aí? E aí matou os filhotinhos e ficou muito triste, né? Então, assim, não é uma coisa que seja tão simples, mas de cabeça, né? Olhou e, esse eu identifico. Não. O ideal é fazer um ultrassom, avaliar esses animais e ter um acompanhamento, né? Um histórico reprodutivo do animal, sempre revendo, acompanhando aquilo para saber o que está acontecendo com aquele animal. Ótimo, Isso aí Ana. eu acho que é fundamental. Muitíssimo obrigada. Tenho mais depois eu te mando, tem uma pergunta aqui, eu te mando depois no WhatsApp para a gente mandar responder para a Noa. Ela tem algumas pessoas aqui parabenizando, que adoraram. Olha, nossa, eu fico tão feliz quando tem Capril aqui comentando. Ó, Capril, parabéns pelo tema, o produtor precisa ter sempre essas orientações. O outro Capril, muito obrigada, valeu a live, palestra esclarecedora, obrigada. Então, assim, eu fico muito feliz. Quando eu pensei, eu falei, primeira live, eu quero juntar reprodução e sanidade. Na hora, Ana Maia, eu vou falar com ela. E aí eu pensei, alguém vai falar que é um assunto, é uma patologia assim. Simples, mas ao mesmo tempo parece que é simples, mas não é tão simples, porque você precisa de um veterinário e você tem que ter o esclarecimento, né? O esclarecimento ali é que abre a cabeça e, enfim. Então, Ana, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que você não é muito de Instagram, mas você veio, você participou. E aí, qualquer coisa, mais pra frente, quando a gente tiver bastante seguidor, eu te chamo de novo pra gente falar de novo de hidrometra ou de qualquer outro assunto que você se sinta à vontade para falar, que eu sei que você tem muito para trazer aqui pra gente. Ó, palestra incrível, parabéns vocês duas, obrigada pelos reconhecimentos passados, parabéns, adorei muitos comentários. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer, assim, falar sobre hidrometra é muito bom, né? Porque a gente tira dúvidas fundamentais e para os produtores é muito importante ter esse acompanhamento, né? Porque, principalmente na caprinocultura, às vezes o produtor perde muito dinheiro e as coisas ficam muito complicadas porque não tem tanta informação quanto na bovinocultura. E então a gente precisa estar por perto mesmo, precisa vestir a camisa dos produtores, porque o negócio não é fácil, não. Mas é muito bom. Cabra não existe igual, gente, é o melhor bicho que tem. Eu amo.
Eu faço as postagens e às vezes eu falo, nossa, eu tô falando mais de cabra que de ovelha. Eu vou falar mais de ovelha. Eu gosto da ovelha, mas a cabra é a cabra. Ó, 10 Acaba. segundinhos para fechar. Então, obrigada, Ana. Tenha uma boa noite. Aproveite aí o feriado e até a Para próxima. vocês também.